Opa pessoal, como vocês estão hoje? Trazendo mais um vídeo aqui. Hoje a gente vai conversar sobre os três melhores fundos imobiliários de tijolo no setor de logística, certo? Então, basicamente, o melhor setor, na minha opinião, dentro do mercado de fundos imobiliários de tijolo. Eu acredito que sejam os mais duradouros, certo? Os mais perenes investimentos que a gente tem dentro do setor de fundos imobiliários. Por quê? A gente está trabalhando aqui com um setor que não tem substituição de longo prazo. Quando a gente fala em shoppings, por exemplo, a gente lida com alguns cenários onde a gente vê o setor sendo ameaçado. Por exemplo, como aconteceu na pandemia, onde a gente teve uma queda muito grande desse setor. Ou, por exemplo, o setor de lajes corporativas, onde a gente também teve uma queda com essa transição para o home office. Então a gente vê que são setores um pouco mais que lidam com mais volatilidade. Porém, quando a gente trabalha com fundos imobiliários no setor de logística, basicamente eles só tendem a crescer, porque a gente tem mais pessoas comprando na internet, ou seja, a gente vê menos pessoas comprando em loja de rua e mais em Amazon, Mercado Livre, por exemplo, ou outros e-commerces que venham a existir por aí. Essas empresas chinesas que vêm entrando aos poucos também vão construindo seus próprios mecanismos de logística, certo? Então a gente vê, por exemplo, o Mercado Livre entrando no mercado de farmácias, que, por exemplo, vai necessitar de uma rede de logística. Enfim, a gente precisa desses ambientes físicos para a estrutura do país funcionar. Então, a gente investir em fundos imobiliários no setor de logística, a gente consegue ter uma garantia maior de segurança de longo prazo, uma boa renda, certo? Então, a gente tem uma vacância que é mais controlada, por exemplo, diferente de um shopping ou de um fundo de laje corporativa, onde a empresa pode simplesmente falir e ir embora dali e acabou. Ou você tem, por exemplo, um shopping onde as lojas abrem e fecham constantemente. No fundo de logística, a gente consegue lidar mais com longo prazo. A gente pega aqui um contrato de 5, 10, 15, 20 anos que aquela empresa vai ficar junto ali e sempre reajustando pela inflação aquele aluguel. Certo, pessoal? Então a gente pegou aqui três fundos imobiliários muito bons mesmo, que tem boa diversificação de imóveis, bem localizados. Por exemplo, imóveis last mile, que seriam aqueles imóveis que são próximos de grandes cidades, grandes centros, mas não chegam a estar dentro. Então a empresa vai optar, como por exemplo imóveis na Raposo Tavares, no ABC Paulista, que são rodovias que estão chegando em São Paulo, ou seja, estão chegando no grande centro, porém não estão ali ainda, certo? Então é, por exemplo, onde a Amazon e o Mercado Livre querem estar, com acesso a grandes avenidas, grandes estradas que vão levar eles para o Rio de Janeiro, vão levar eles para São Paulo, para Minas Gerais, para o sul, para o norte, enfim, são os melhores imóveis que a gente tem no Brasil, os imóveis mais disputados, e dentro desses três fundos imobiliários que eu trouxe, você vai encontrar esses imóveis, certo, pessoal? Então é um vídeo muito importante para você assistir, tanto para você que já investe em fundos imobiliários de tijolo no setor de logística, como também para você que deseja investir, certo, pessoal? Então acompanha até o final aqui o vídeo que vai ser muito importante. E o último disclaimer também, se você gostar do vídeo aí, curte e se inscreve no canal, isso ajudaria muito, a gente tem uma meta de bater 1.000 inscritos até o fim do ano, a gente está trabalhando duro para isso, se Deus quiser vai dar certo. Beleza, pessoal? Bora pro vídeo então. Bom, pessoal, o primeiro fundo imobiliário aqui que a gente vai discutir é o HGLG11, certo? Então é um fundo imobiliário clássico, bem respeitado no mercado, na minha opinião, um dos melhores, certo? Quer dizer, os três eu considero dos melhores, mas esse aqui para mim é o top 1. Atualmente uma cotação de R$ 160, certo? É um fundo um pouco mais caro mesmo, bem mais caro na verdade comparando com os outros fundos imobiliários, atualmente negociando com 0,99 de preço sobre patrimonial, que não é comum de ver, certo? Está mais barato do que a média histórica, uma liquidez diária de quase 7 milhões e um dividend yield de 8% nos últimos 12 meses. Quando a gente pega aqui a cotação ajustada, que seria considerando o reinvestimento dos dividendos, certo? A gente tem aqui que você teria uma rentabilidade de 50% nos últimos 5 anos, certo? Então é um fundo que vem crescendo bem. Quando a gente analisa aqui a cotação, a gente vê que eu consegui comprar ele para a carteira aqui do canal, inclusive se vocês não acompanham essa série, eu deixei a playlist salva ali na home do canal, a gente conseguiu comprar aqui num valor bem mais atrativo, certo? Então a gente conseguiu pegar aqui nesse vale de custo. Porém, ainda está valendo a pena, certo? Ainda está barato. Quando a gente pega aqui o preço patrimonial dele em R$ 1 é mais barato do que 2023, 2022, 2021 e 2020, onde ele negociava com um prêmio muito mais alto, certo?
O dividend yield dele, historicamente, é muito bacana, uma liquidez diária também muito bacana, é um bom imóvel. A gente pode ver aqui que a gente está com uma vacância mínima comparado aos outros anos, de 3%. Número de cotistas de 500 mil, vem crescendo bem o número de cotistas, porque muita gente vem se interessando mais pelos fundos imobiliários, né? Quando a gente pega aqui a distribuição média de dividend yield, a gente vê que fica aqui na casa do 0,7%, 0,68%, com alguns picos aqui de distribuição. Isso dá principalmente quando tem vendas de imóveis, certo? Então, vender um galpão ali acaba entrando mais para o fundo. E aí que a gente vê realmente a valorização do valor patrimonial, certo? Do patrimônio, é quando vende, mas historicamente aqui pagando 1,1, certo? Então, R$ 1,10 todo mês. Quanto mais próximo a gente consegue comprar aqui da casa dos R$ 100, melhor vai ser o nosso dividend yield, certo? Porque tem que pensar que essa porcentagem aqui é baseada em quanto você comprou, no valor que você comprou. Aqui ele está levando em consideração na cotação de hoje. Mas se você consegue comprar, por exemplo, a R$ 150, mais subscrições que você pega um valor um pouquinho mais contado, você melhora o seu dividend yield, seu yield on cost. Beleza? Quando a gente vê aqui os imóveis, a gente vê que a principal concentração é em São Paulo, depois Minas, Rio de Janeiro. Então a gente tem bons imóveis aqui. A vacância atualmente em 3%. Então a gente está com 97% dos galpões e espaços ocupados, ou seja, recebendo aluguel. A rentabilidade está bem alta no fundo, próximo de 100% do que ele consegue receber. A gente tem contratos de longo prazo aqui e por isso que ele ocupa um dos nossos 3 espaços aqui de melhores fundos imobiliários, certo? Um fundo imobiliário muito, muito bom. Quando a gente pega aqui o BTLG, que é o nosso segundo fundo imobiliário, uma cotação um pouco mais barata, R$ 103, dividend yield de 9% nos últimos 12 meses e 0,99 de pressor patrimonial. A gente analisando aqui, nos últimos 5 anos a gente teve uma rentabilização também de 50%, certo? Então teria investido mais ou menos R$ 1.000 e atualmente estaria com 1.500. Então outro fundo que se valorizou bem. Quando a gente pega aqui, comparando historicamente, a gente também vê que está com um valor patrimonial mais barato do que os outros anos. Isso se dá muito por uma questão de ameaça de taxação dos dividendos, dos proventos dos fundos imobiliários, mais uma Selic alta, ou seja, mais gente vai para a renda fixa e se interessa menos pelos fundos imobiliários, certo? Isso é um movimento comum. Quando a renda fixa baixa e os boatos de taxação diminuem, isso aqui vai estourar, vai aumentar a cotação, certo? Então a gente vive um momento de mais incerteza, por isso a gente consegue comprar um pouquinho abaixo da média histórica. Porém, a gente continua tendo uma distribuição de dividendos muito interessante. É um fundo que cresce bastante, então a gente vê que o valor patrimonial dele saiu de 1,3 para 4,6, ou seja, vem fazendo aquisições. Vamos comparar aqui, que o HGLG também tem isso muito interessante. A gente vê que o valor patrimonial dele também dobrou nos últimos anos, certo? Desde 2020, e o BTLG é a mesma coisa. Então é um fundo que vem crescendo, isso é muito mérito para a gestora que vem fazendo bons negócios. Então isso é bacana, porque você não fica naquela coisa de ter aquele fundo morto, onde tem sempre os mesmos imóveis, recebendo os mesmos aluguéis. Aqui a gente vê que tem uma perspectiva de crescimento, certo? Ao longo do tempo. BTLG pagando aí uma média de 9 a 10% ao mês, ao ano, aliás. Quando a gente pega aqui o dividend yield dele, a gente vê que vem subindo bem gradativamente. Então, 2023 pagou 74 centavos, a gente vê que subiu para 76, agora 78, e está fazendo, felizmente, vem fazendo reajustes, né? Isso é muito interessante. Isso é muito bom. O HGLG não está fazendo reajustes atualmente, mas também tem questões de aquisições, enfim. Aqui no BTLG a gente vê que ele concentra a maior parte em São Paulo também, só que aqui mais concentrado ainda, 25 imóveis. Isso não tem problema, certo? Estar concentrado em São Paulo, o que importa é ter vários imóveis e bem localizados. Quanto menos imóveis, mais concentrado fica. A gente vê aqui que uma vacância mínima também, ou seja, só 1% não está alugado, os outros 99% estão e ele está recebendo renda desses outros 99%. Então, estamos extraindo o máximo também. Terceiro e último fundo imobiliário é o XPLG, certo? Uma cotação de R$ 100, um dividend yield de 9,7, então a gente aqui tem o maior dividend yield, o menor pressor patrimonial, 0,94, liquidez diária de 3,1 milhões por dia, e aqui a menor rentabilidade, certo? Então, apesar da gente estar
com maior desconto e maior dividend yield, a gente tem a menor rentabilidade dos últimos 5 anos. Quando a gente vê aqui a cotação, a gente vê que é muito também próximo do IPO do fundo. Então ele acabou caindo muito depois disso, mas a gente tem que considerar também que isso é uma variação normal, porque aqui a gente pega nos últimos 5 anos, a gente parte da pandemia, né? Que foi um período que os fundos saíram do topo ao fundo. Então era cotado aqui na casa de R$ 130 e depois chegou a bater aqui em 2021 questão de R$ 90, certo? Então realmente derreteu muito, muito fundo. Então a gente acaba tendo uma rentabilidade menor nos últimos anos, porém, uma rentabilidade menor nos últimos anos não significa que ele não terá maior rentabilidade nos próximos anos, já que ele é o mais descontado hoje. Ele está com valor, sendo cotado a um valor menor do que, a um preço menor do que ele realmente vale. O valor patrimonial subiu de 2,2 para 3,3, não subiu tanto quanto os outros, né, mas subiu também, isso é importante. Valor patrimonial, a gente vê aqui que, por exemplo, em 2021 ele negociava com muito desconto, 0,8, ou seja, 20% de desconto, isso estava muito, muito barato. A vacância é maior dele, então a gente pode ver aqui que enquanto os outros ali estão com 3, 1% de vacância, a gente chegou a bater 9% em 2021, muito também por conta de ser pós-pandemia. Mas imóveis que não te trazem tanta segurança quanto os outros. Dividend yield nos últimos 5 anos de 10%, e uma distribuição de dividendos também crescente aqui. Então a gente vê que vem crescendo ano após ano a distribuição dos seus dividendos e isso é muito importante. Aqui a gente tem menos imóveis que os outros, mais diversificado em questão de estados, porém são menos imóveis. Isso é um ponto muito importante e a vacância vem crescendo, 1,5. Aqui a gente pode ver que está em 7,6. Vamos ver se a gente consegue aumentar aqui. 2020, só agrupado por ano. Mas aqui a gente consegue ver que a vacância está alta. E isso é um problema para o fundo nesse momento, mas você pode comprar como uma oportunidade. Comparando os três aqui, eu coloquei em ordem da minha preferência. Então, os que eu invisto HGLG e BTLG. Então, na carteira do canal a gente tem HGLG, em breve deve adicionar o BTLG. XPLG eu não tenho a opção, acho que não está barato o suficiente ainda, porém se a gente chegar a bater 0,9, 0,85 de preço patrimonial, aí sim já começa a ser muito descontado, já começa a valer a pena você comprar, certo? Então aqui a gente tem um patrimônio líquido maior para HGLG, BTLG logo atrás, depois XPLG. Esses dois aqui crescem muito, se a gente segue a filosofia do BTG, que é aquisições, 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 a gente tende a crescer muito nos próximos anos e geralmente comprando bem, certo? O banco vem crescendo muito pela sua filosofia acertada de aquisições. O preço patrimonial igual para HGLG e BTLG, XPLG um pouquinho descontado, 5% de desconto. Liquidez diária, os três são relativamente bons, certo? Só que o BTLG mais ainda, 7,7 milhões. Cotistas, 500, 400 mil, 300 mil. Yield mensal, a gente vê que o top 1 de yield é o XPLG, por estar com a cotação mais barata, depois o BTLG e depois o HGLG, certo? Então é isso, pessoal. Esses são os três fundos imobiliários. Se inscreve no canal aí para fortalecer. Gostou do vídeo? Curte e principalmente comenta aqui embaixo também o que você achou. Feedbacks para melhorar, coisas que a gente pode fazer aí, conteúdos que a gente pode trazer nas próximas semanas. E também se você investe em um deles, se você tem outro fundo imobiliário que você investe que acha melhor no setor de logística ou em outros setores, enfim, bora trocar uma ideia aí, bora interagir. Beleza, pessoal? Pela sua atenção aqui, até aqui, meu muito obrigado. Valeu!